A reunião entre Donald Trump e líderes estratégicos internacionais parecia inicialmente apenas mais uma movimentação diplomática comum, mas ganhou proporções inesperadas quando Zelensky conseguiu transformar o encontro em um palco de avanço contra Vladimir Putin. Desde o início da guerra, a Ucrânia busca constantemente apoio político, econômico e militar, mas raramente consegue encontrar um ambiente onde sua voz ressoe de maneira tão impactante. Com a presença de Trump, um ex-presidente norte-americano que ainda tem forte influência em círculos políticos e empresariais, a cena mudou completamente. Zelensky aproveitou cada segundo, falando não apenas como chefe de Estado em guerra, mas como um homem que personifica a luta de uma nação inteira pela sobrevivência. Ele descreveu com detalhes as dificuldades enfrentadas pelas famílias ucranianas, o colapso de infraestruturas, a fuga em massa de cidadãos e a necessidade de não permitir que o mundo aceite a normalização da agressão russa. Essa fala, diante de um Trump acostumado a usar a retórica para dominar narrativas, acabou surpreendendo até mesmo observadores críticos. A reunião não apenas trouxe luz ao sofrimento da Ucrânia, mas também transformou a imagem de Zelensky em alguém capaz de mobilizar até seus opositores. A estratégia diplomática de Putin, que sempre foi manter a Ucrânia isolada e retratá-la como frágil, acabou sendo minada. O encontro gerou manchetes, análises e, principalmente, abriu caminho para novos apoios de países que antes hesitavam em se posicionar. A diplomacia ucraniana ganhou força inesperada, enquanto Trump percebeu que sua participação no episódio também o colocava em evidência mundial. A reviravolta, portanto, não ficou apenas no campo da reunião em si, mas se expandiu para um efeito cascata que abalou a percepção de força de Putin no cenário internacional. Zelensky se consolidou ainda mais como líder global, e essa mudança no equilíbrio de discursos mostra que a guerra é também travada nas salas fechadas de negociação e nas câmeras ligadas que transmitem cada gesto para o mundo. Em meio à crise prolongada entre Rússia e Ucrânia, a reunião inesperada de Trump trouxe um elemento novo para o tabuleiro diplomático. Muitos analistas previam que tal encontro poderia favorecer Putin, já que o ex-presidente americano, em várias ocasiões, adotou uma postura menos crítica em relação a Moscou. Porém, o oposto aconteceu. Zelensky aproveitou o momento com uma habilidade notável, levando para a mesa de discussão não apenas relatórios técnicos, mas uma narrativa humana que mostrou ao mundo o que está em jogo além de fronteiras. Ele falou de crianças que cresceram ouvindo bombas, de idosos que precisaram abandonar suas casas, de cidades reduzidas a ruínas, e associou tudo isso à necessidade de preservar valores democráticos. Essa forma de discurso não apenas emocionou parte da plateia, mas também pressionou Trump a reconhecer a importância da resistência ucraniana. A consequência foi imediata. Jornais e canais de televisão repercutiram o encontro como um divisor de águas. De repente, o Kremlin foi colocado na defensiva, tendo que lidar com um Zelensky que já não era visto apenas como vítima, mas como arquiteto de sua própria diplomacia. Esse avanço no campo internacional criou novas perspectivas para alianças, sobretudo na Europa e em setores dos Estados Unidos que ainda viam a Ucrânia com reservas. Para Putin, a dificuldade aumentou. Além do desgaste econômico e militar, agora ele enfrenta um adversário que sabe usar até reuniões improváveis como palco de fortalecimento. Trump, por sua vez, buscou capitalizar sua participação, mas ficou claro que quem realmente ganhou destaque foi o presidente ucraniano. O encontro se tornou símbolo de como a política internacional não é previsível e de como lideranças emergem justamente nos momentos em que parecem mais fragilizadas. A reviravolta mostrou que a batalha de narrativas pode ser tão importante quanto qualquer ofensiva militar, e Zelensky saiu do episódio mais preparado para enfrentar a guerra nos dois frontes, o campo de batalha e o cenário global. A geopolítica moderna é feita de momentos em que palavras e gestos podem ter o mesmo peso que divisões militares. A reunião que juntou Trump e Zelensky é um desses exemplos. O que parecia apenas mais um evento de bastidores se transformou em manchete global, porque Zelensky conseguiu inverter a lógica da situação. Diante de um Trump acostumado a dominar narrativas e de um cenário internacional fragmentado, o presidente ucraniano encontrou espaço para apresentar seu país como protagonista, não como coadjuvante.
coadjuvante. Ele falou de reconstrução, de dignidade nacional e da necessidade de que o Ocidente não ceda à pressão russa. Mais do que denunciar a guerra, ele propôs caminhos para a cooperação, pediu novos tipos de parceria econômica e apresentou dados que mostraram como a resistência da Ucrânia também beneficia o equilíbrio internacional. Essa postura chamou a atenção porque demonstrou maturidade política. Até mesmo opositores reconheceram que Zelensky havia conseguido transformar um encontro arriscado em um trampolim diplomático. Putin, que sempre trabalhou para isolar Kiev, viu-se diante de uma situação oposta. A Ucrânia saiu mais integrada, com novos diálogos em andamento e com o mundo atento às palavras de seu líder. O episódio também reposicionou Trump, mas não da forma que ele esperava. Embora tenha tentado trazer o foco para si, ficou evidente que a verdadeira vitória narrativa foi de Zelensky. A diplomacia internacional, tão marcada por símbolos, encontrou naquele encontro uma cena de virada. O líder ucraniano provou que a guerra é feita não apenas de batalhas militares, mas também de discursos estratégicos. E ao conquistar espaço diante de uma figura polêmica e influente como Trump, ele reforçou sua capacidade de projetar a Ucrânia em novos patamares. Essa habilidade política, somada à resistência de seu povo, mostra que a disputa com Putin ultrapassou há muito os limites de fronteiras territoriais e se consolidou como um confronto sobre legitimidade, influência e sobrevivência. A cena diplomática internacional ganhou contornos inesperados quando Donald Trump, mesmo fora do poder, decidiu marcar presença em uma reunião de alto nível que envolvia discussões delicadas sobre a guerra no leste europeu. Muitos acreditavam que esse encontro poderia apenas reforçar a posição russa, já que o ex-presidente norte-americano, em diversos momentos, adotou uma retórica menos combativa contra o Kremlin. Contudo, Zelensky transformou esse espaço em palco para uma verdadeira reviravolta estratégica. Ele usou não apenas dados militares e econômicos, mas também uma narrativa emocional que expôs de maneira direta a fragilidade da Rússia em sua tentativa de impor dominação. O líder ucraniano descreveu como sua nação, mesmo exausta pela guerra prolongada, mantinha-se firme, como soldados comuns se tornaram heróis de resistência e como a sociedade civil encontrou forças para reconstruir o que foi destruído. Essa abordagem mexeu com a audiência e, sobretudo, surpreendeu Trump, que se viu diante de um aliado resiliente em vez de uma vítima desesperada. A reação internacional foi imediata. Jornais e agências noticiosas repercutiram a reunião como um momento em que Zelensky ganhou terreno não com tanques, mas com palavras certeiras. Para Putin, o golpe simbólico foi pesado, já que sua estratégia sempre foi deslegitimar o presidente ucraniano. Agora, o contrário acontecia. A Ucrânia se mostrava ainda mais legitimada diante da comunidade global. Esse episódio revelou como a diplomacia, quando bem usada, é capaz de alterar percepções, influenciar investimentos e até abrir portas para novas formas de cooperação militar e humanitária. Zelensky, ao se colocar lado a lado com Trump, não apenas enfrentou o risco de ter sua voz abafada, mas garantiu que sua mensagem atravessasse fronteiras, ganhando eco em lugares onde antes reinava dúvida. A reunião que uniu Donald Trump e Volodymyr Zelensky não foi apenas um encontro político, foi um evento carregado de simbolismo capaz de alterar o ritmo de uma guerra que já se arrasta por anos. O contexto era de tensão máxima. A Rússia insistia em mostrar força, enquanto a Ucrânia buscava desesperadamente apoio contínuo para não sucumbir. Muitos acreditavam que Trump poderia minar o discurso de Zelensky, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. O presidente ucraniano demonstrou uma habilidade diplomática que surpreendeu até observadores veteranos. Ele falou de soberania, de liberdade e de dignidade nacional, associando a luta de seu país à própria defesa dos valores ocidentais. Além de discursos, Zelensky apresentou propostas concretas de cooperação em tecnologia, agricultura e segurança, mostrando que a Ucrânia não era apenas um território em guerra, mas um parceiro estratégico para quem tivesse coragem de se posicionar ao seu lado. Essa postura ativa desmontou a narrativa de que Kiev dependia exclusivamente da caridade internacional. Ao contrário, deixou claro que havia contrapartidas sólidas para quem se dispusesse a apoiar sua luta. Trump, diante disso, acabou sendo levado a admitir que a resistência ucraniana tinha um papel maior do que ele próprio reconhecia. Esse detalhe não passou despercebido pelos analistas, que imediatamente interpretaram o episódio como uma vitória política de Zelensky sobre Putin. O Kremlin, acostumado a desdenhar
do presidente ucraniano, viu-se diante de uma figura que não só resistia militarmente, mas também conquistava vitórias no campo simbólico. Essa virada diplomática mostra que a guerra não é apenas travada nas trincheiras, mas também nas salas de conferência e nos palcos de reuniões internacionais. O episódio se tornou um marco para a imagem de Zelensky, que saiu fortalecido como líder global. A política internacional costuma se mover em detalhes imperceptíveis, mas há momentos em que um gesto ou um discurso muda todo o equilíbrio de forças. Foi o que aconteceu quando Donald Trump, mesmo sem ocupar cargo oficial, decidiu se reunir com lideranças globais e, inesperadamente, dar espaço a Zelensky. O presidente ucraniano, acostumado a enfrentar desconfiança e isolamento, aproveitou a oportunidade para mostrar que sua voz não pode ser ignorada. Em vez de se limitar a pedir ajuda, ele apresentou um discurso articulado sobre como a guerra impacta não apenas a Ucrânia, mas também a segurança alimentar mundial, o fornecimento de energia e a estabilidade econômica global. Ao associar a luta de seu país às preocupações de cada nação presente, Zelensky conseguiu transformar a reunião em um fórum favorável à sua causa. Trump, que esperava talvez conduzir a narrativa, acabou servindo como plataforma para que o líder ucraniano amplificasse sua mensagem. A repercussão foi imediata. Jornais destacaram como o encontro se transformou em um momento-chave para a diplomacia ucraniana. Putin, que sempre buscou manter a Ucrânia em uma posição de fragilidade, agora se via confrontado por um adversário capaz de usar até mesmo os espaços mais improváveis para ampliar sua legitimidade. A reunião demonstrou que, mais do que resistência no campo de batalha, a Ucrânia é capaz de disputar espaço na arena política global com eficácia. Esse episódio serviu de lembrete de que as guerras modernas não se vencem apenas com exércitos, mas com a capacidade de moldar narrativas e atrair apoios estratégicos. Zelensky, ao converter uma reunião arriscada em vitória diplomática, mostrou que liderança também se mede pela habilidade de transformar risco em oportunidade.